Glória, glória, glória. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Bem, nós temos conversado com vocês sobre um novembro, é o nosso novembro, cheio de graça e de favor. E nós temos ouvido sobre verdadeiramente milagres, e eu tenho dito aqui todos os dias orando pela manhã, que a cada dia de novembro é um milagre. Agora você pode crer e você pode não crer. É possível que você esteja com um relógio no seu braço, marcando o tempo certo e você vivendo fora do tempo. São poucas as pessoas que alcançaram viver nas 4 dimensões, porque eles não dão chance a si mesmo de conhecer as profundezas de Deus. E muitas vezes ignoram aqueles que conhecem. Mas o tempo está passando. E você pensa que está aqui para viver o que você está vivendo. E eu te digo, você poderia estar vivendo muito mais se você desse atenção àquilo que Deus tem dito ao longo dos tempos. Deus nunca deixou de nos falar. A Bíblia diz que, havendo Deus outrora falado de muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas. Porque esse Filho, ele é a expressão exata da glória e da graça de Deus. E quando esse Filho, que foi a expressão aqui na terra e que continua sendo para nós, ele enviou o Espírito Santo Consolador, aquele que nos guiaria em toda a verdade. É possível que muitos de nós estivéssemos já vivendo numa altura muito mais elevada. É possível que alguns de nós já estivéssemos vivendo em uma largura muito mais extensa. É possível que alguns de nós estivéssemos vivendo numa profundidade extraordinária. Ou, quem sabe, vivendo o tempo no tempo. Bem, se você é um bom mecânico, você sabe que seu carro não pode andar no tempo errado no seu motor. Você vai ter sérios problemas. A nossa vida é exatamente assim. As dimensões foram feitas para que nós andemos nelas. E eu quero sempre me basear nas dimensões bíblicas, porque são elas que nos fazem ir muito além. Então é o desejo de Deus, irmãos, que nós nos aprofundemos nas verdades da palavra, nas suas grandiosas e poderosas promessas, para que, vivendo-as, nós estabeleçamos em nós mesmos os desígnios de Deus. E assim nós vamos experimentar muito mais. Mas, pastor, eu já sou um homem de 60, 70 anos. Isso não importa. Aquilo que você começa, você termina. Agora, o que você não começa, nunca termina. E há pessoas que são duras de coração para entender verdades que são óbvias.
Nós estamos aprendendo a cada domingo de novembro, o novembro de graça e favor de Deus, e eu quero trazer hoje para os irmãos promessas da palavra de Deus que nós precisamos percorrê-las, validá-las para o nosso próprio proveito. Pastor, como é que um homem pode viver e validar uma promessa? É porque as promessas foram dadas para nós. As palavras proféticas foram dadas para nós. E nós precisamos interagir com elas. E eu vou colocar base, eu gostaria que você estivesse bem atento, ouvindo. Porque nós nunca sabemos quando é o nosso último momento. Esperamos em Deus que tenhamos muito tempo, mas às vezes não sabemos o que nos aguarda o amanhã. Por isso que temos que estar preparados, prontos. E vivenciando as promessas será mais fácil, porque ela nos garante, as promessas nos garantem o viver para vivê-las. Glória a Deus. Então diga comigo, a cada dia do mês de novembro, um milagre. Obrigado pelas 5 pessoas que disseram. Aleluia. Mas eu vou pedir para que você repita de novo, eu vou te dar uma chance. Diga comigo, a cada dia de novembro, um milagre. Talvez você nem pensou nisso, mas o sol nasce amanhã e se põe amanhã. E ninguém pode contrariar essa lei da natureza. A mesma coisa, ninguém pode contrariar uma palavra que Deus dá. Ninguém pode contrariar aquilo que está escrito. Porque o que está escrito, está escrito. Você vai viver sem vivê-las ou viver vivendo-as. Elas nunca deixarão de existir. Agora, o desejo de Deus, escute, aguce os seus ouvidos, o desejo de Deus é que nós entremos num estado de clareza espiritual. O desejo de Deus é que nós entremos num estado de clareza espiritual, onde é possível ver as coisas que Deus quer nos mostrar nos últimos dias, sem as distorções da nossa natureza humana. Então algo precisa ser feito para isso. E nós estamos aqui para te ensinar. Pastor, o senhor é um homem de 70 anos, quase 71, o que é que o senhor tem para nos ensinar? Bom, talvez eu não te ensine, mas talvez eu te compartilhe alguma coisa. Até porque eu não tenho uma grande sabedoria. Mas a sabedoria que eu tenho é aquela que senta no banco e quer aprender cada dia mais. Pastor, é possível que aconteça isso comigo, entrar num estado de clareza espiritual tão profundo que eu possa, por exemplo, ter noções, insights, percepções do amanhã para mim, no hoje? Sim. Sim, porque nós temos o Espírito Santo, e é aquele que nos revela coisas. Agora, lógico, você tem que crer. Quando você não crê, isso não vai acontecer na sua vida. Mas não será, pastor, para pessoas especiais? Não. É para aquele que crê e que coloca seu coração em Deus. Eu vou te dar um exemplo de um profeta que não era judeu, um profeta pagão. Mas Deus usou esse profeta pagão, eu acredito, para mostrar que não precisa ser especial, quando Deus quer fazer, Ele faz. O nome dele é Balaão. Eu não vou pregar sobre ele,
Mas quando nós falamos em Balaão, parece que você ouve falso profeta. E eu já disse aqui que Balaão nunca foi um falso profeta. Todas as palavras que Balaão profetizou, elas aconteceram. Agora, os seus procedimentos e o seu caráter era questionável, porque ele tinha um preço para isso. E os profetas de Deus não devem ter preço. Eles devem ter sensibilidade espiritual para falar o que Deus está mandando falar. Sem nada no coração que venha dizer a ele que ele tem que usar pessoas em prol de si mesmo. Bem, a Bíblia menciona Balaão em Números capítulo 22, e a Bíblia diz também que ele era um profeta de origem pagã, era conhecido como adivinho e vidente de uma cidade chamada de Peto, na Mesopotâmia. E não obstante ser pagão, ele foi chamado por Deus para abençoar o povo, contrariando, logicamente, o pedido de Balaque, o rei de Moabe, que queria que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Sabe que não adianta amaldiçoar o povo de Deus? Todas as palavras que alguém proferir contra um filho de Deus, vai encontrar de frente a ele um espelho. E essa palavra volta para si mesmo. E a história de Balaão nos mostra que ele era um profeta, embora não fosse um judeu ou israelita, ele foi usado por Deus para transmitir a vontade de Deus, ainda como eu disse, que as suas intenções e a sua fidelidade fossem questionáveis. E Deus está procurando homens e mulheres cuja conduta não seja questionável para esses últimos dias. Então, se eu posso lhe dar um conselho, não permita que suas intenções e a sua fidelidade a Deus se tornem questionáveis. Em Números 24, capítulo 15 a 17, está escrito: então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Ele profetizava de olhos abertos. Isso tem um sentido. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, ouvia Deus. Sabe a ciência do Altíssimo, tinha conhecimento. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, não só do poderoso, mas do Todo-Poderoso, e que se prostra diante dele, porém com os olhos abertos. Então parece que esse homem era um judeu, mas não era. E ele trouxe uma das profecias mais belas sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele disse: vê-lo-ei, mas não agora. Porque Balaão sabia o tempo que estava vivendo. Ele sabia o tempo. Ele disse: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe, que era exatamente o rei que queria amaldiçoar o povo, e destruirá todos os filhos de Sete. Quando você olha a expressão de olhos abertos em relação a Balaão, ela é rica espiritualmente porque reflete a profundidade da experiência profética que ele tinha, ao ponto de que, mesmo com os olhos abertos, o tempo do natural não interferia no tempo do espiritual, onde ele estava vendo as coisas. Então Balaão via além do natural. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha uma visão espiritual com clareza profética. Ele podia ver as coisas que Deus mostrava, porque ele era vidente, e ele via tudo isso. Então, nesse momento que ele profetizava, ele estava além do físico ou da física. Ele estava numa dimensão de profundidade.
de sabedoria e conhecimento. E um profeta que via além do presente. Vaticinou o futuro da estrela de Jacó, Jesus Cristo. E o tempo que ele profetizou corretamente, ele enxergou espiritualmente verdades que muitos de nós, que o criticamos como um profeta falso, ainda não vimos. Então eu preciso nessa manhã, bem rapidamente, colocar alguns fundamentos em você, para que você comece a receber o que Deus tem para nós nessa manhã. Então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo 3, de 6 a 9. E vou dizer uma coisa, seja você um crente ou não, nascido de novo ou não, você é considerado, como não crente, um gentio. E aqueles que nasceram de novo já não são mais gentios. Mas essa palavra, ela fica valendo hoje para crentes e não crentes. E na esperança de que os crentes vivam, e na esperança que os gentios se convertam para viver essa mesma palavra. Porque será muito difícil chegar diante do trono de Deus para prestar contas e não ter vivido nada daquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para que vivêssemos, por causa simplesmente da dureza de coração. Está escrito, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. E como filho de Abraão, você tem direito a toda a herança espiritual, todas as palavras proféticas e promessas que foram dadas para Abraão. É um direito meu e seu. E um direito daqueles que ainda vão chegar quando se entregarem a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus não quer que ninguém parta daqui sem viver tudo aquilo que Ele disponibilizou nos tempos, para este tempo. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, quando disse, em ti serão abençoados todos os povos. Eu não sei se você sabe quando foi que esse Evangelho aos gentios foi anunciado a Abraão. Mas eu posso rapidamente dar uma pincelada para você. Capítulo 22 de Gênesis. Deus acorda Abraão pela madrugada e diz, Abraão, Abraão. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, Abraão, oferece-me teu filho, teu único filho. E vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão levantou, aquele deve ter sido a noite mais escura da sua vida, oferecer um filho em sacrifício. Mas Abraão foi, e ele viu um lugar. Mas antes de chegar nesse lugar, ele caminhou por 3 dias, num silêncio total. Ele e seu filho, a jumenta com a madeira, o sacrifício, os serviçais. E eu posso te garantir, mostrando-te na Bíblia, que durante aqueles 3 dias, Abraão entrou no coração de Deus, e ele viu o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e ele viu esse cordeiro ressuscitando. E lá no seu coração ele pensou, se o de Deus ressuscita, o meu também, depois do sacrifício, ressuscita. Isso está escrito no livro de Hebreus. Nesses 3 dias, Abraão teve um encontro com Deus, como ele não tinha tido ainda. Deus lhe revelou o Evangelho aos gentios. A promessa foi feita. E perceba, depois de 400 anos dessa promessa, surgiram os hebreus. 500 anos se passaram.
até que, sem ter nem cinzas de Abraão, de repente, esse evangelho aos gentios chegou a mim e a você, pela boca de alguém que se posicionou para dizer que Jesus Cristo salva. E nós somos alcançados por aquela promessa. E você conhece um pouco da história, quando Abraão armou todo o altar e foi sacrificar o filho. O Senhor disse, através da boca de um anjo, para Abraão, porque agora eu sei da fidelidade que tu tens. Ali está o carneiro. Foi uma ovelha, no sentido de cordeiro, foi um carneiro. Lá estava o carneiro para ser sacrificado, porque naquele tempo profético, um cordeiro não podia ser sacrificado. O que Abraão viu era que o cordeiro já tinha sido sacrificado, então era um carneiro. Então tudo aquilo que aconteceu com Abraão foi transportado pelo tempo, com profundidade, com sabedoria, em larga escala. E chegou até nós, chegou a mim e chegou a você. Por isso que eu disse que você não é mais um gentio, porque você carrega em você a promessa que foi dada a Abraão. E quando olhamos para a palavra em Gênesis capítulo 12, as promessas feitas a Abraão, eu te digo, acredite nisso, todas as palavras que foram dadas para Abraão são minhas e são suas. Mas parece que nós vivemos fora do tempo e nós não trabalhamos essas palavras para nós. Bem, você é inteligente, você sabe que quando você quer aprender inglês, você tem que decorar algumas coisas. E você fica repetindo palavras, concorda comigo? Até que aquilo entre em você. Seja sábio. A mesma coisa é com a palavra de Deus. À medida que você fala na palavra, e essa palavra vai penetrando em você, ela vai tomando todas as suas células, vai tomando os seus nervos, os seus tendões, e essa palavra começa a funcionar de dentro para fora. Ela veio por um tempo de fora para dentro, mas agora quando você a colocou, e você começa a trazer essa palavra em forma de confissão, tudo que essa palavra tem, ela já deixou por dentro o que você precisa, e agora vai se manifestar o que você precisa no tempo que você está vivendo. Aleluia. Então, eu te digo que sem a palavra de Deus, escute isso, sem a palavra de Deus, o poder de Deus não entra em movimento. Calma, eu não estou falando de soberania. Estou falando de uma palavra que foi dada para que fosse vivenciada, falada, digerida. E essa palavra só entra em manifestação com aquilo que ela quer trazer quando nós falamos. Se nós não falarmos, bem, você lembra, posso lhe lembrar, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus tem poder. Deus estava acima, vendo tudo aquilo, eu não sei por quanto tempo. Se você é um apologista, descubra. Eu posso te dizer um tempo, mas não agora. Quanto tempo faz que Deus está olhando tudo isso e de repente, quando Deus lança uma palavra, a palavra entrou em movimento e as coisas começaram a acontecer. Creia que quando você começar a falar a palavra, as coisas vão começar a se mover. Por isso que Deus nos deu uma palavra. Novembro é um mês de graça e favor, e cada dia de novembro será um milagre. Eu não estou percebendo vocês tão animados, mas está dito.
Aleluia. Bom, para o crente, o poder de Deus é ativado quando a palavra é falada, quando a palavra é liberada, quando a palavra é trabalhada. Senão o poder de Deus permanece em repouso. Por quê? Escute isso. Ainda que você não concorde, estude. Talvez você chegue à mesma conclusão. A função da unção é validar o poder que tem na palavra quando ela é falada. O poder da unção está para validar a palavra quando ela é falada. Se a palavra não é falada, para que unção? A unção é como um start. Você falou a palavra, a unção do Espírito entra em evidência naquela palavra e as coisas vão começar a acontecer. Mas nós lemos pouco, nós estudamos pouco, conhecemos pouco. E é exatamente porque conhecemos pouco que nós não sabemos o tempo, a profundidade, a sabedoria e o espaço das coisas. E Deus disse a Abraão, o que vou dizer para você agora que é meu e seu. Deus disse a ele: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, isso está impregnado em nós. Perceba, você veio de um pai e de uma mãe, mas você tem deixa eu falar como fala na Paraíba, você tem uma reca de pessoas que vieram atrás de você que você nem sabe quem foram. E agora você está se tornando pai, amanhã avô, bisavô, tataravô, e você está formando uma grande nação, e você não acredita naquilo que foi dito a Abraão, que está tendo uma correspondência na nossa vida? Daqui a alguns anos Israel está ali, ele vai ser avô. Está construindo uma nação. O pastor Bruno, eu, você. Essa foi a palavra que foi dada a Abraão e essa é uma palavra para mim e para você. Agora eu posso te dizer que essa palavra, nações, ela está ligada também a promessas, é uma promessa. E promessas de Deus é para serem vividas. O Senhor disse: Abraão, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E eu vou te dizer nessa manhã, Deus está te abençoando sempre. Ele pode fazer o teu nome grande. E você pode ser uma bênção cotidianamente. Dentro daquilo que você faz, dentro do propósito que Deus estabeleceu para você. Eu amo o versículo 3, gosto dele. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, nas associações, nos relacionamentos, na koinonia, serão benditas todas as famílias da terra. E deixa eu dizer uma coisa a você. Comece a acreditar nessa palavra que foi dada a Abraão para você, porque os que são da fé é que são filhos de Abraão. Comece a crer nessa palavra e você vai começar a ver acontecerem essas coisas na sua vida. Agora você crê simplesmente, mas você precisa falar. A mesma palavra que foi dada a Abraão é a palavra que é para mim e para você, e isso pode ser vivido. Então não receba isso relaxadamente, receba isso como palavra de Deus, como palavra profética. Diga comigo: Deus me levantou em Abraão para levantar nações, para ser uma bênção, para viver nas 4 dimensões. Eu tenho como viver na profundidade de Deus, como viver nas riquezas de Deus, como viver no tempo de Deus e como viver na altura que Deus tem para mim. Aleluia.
Eu chamo isso de promessas grandiosas e preciosas. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e chamou ele para fora de Ur dos Caldeus e o conduziu para o seu destino. Escute isso. Quando Deus te chama, a tua jornada começa. Quando Deus te chama, a tua jornada está começando. E se Deus está te chamando para algo grande, para realizar algo, para ser bênção, se posicione. Se posicione porque a sua jornada, ela está começando. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus não vai chamar ninguém sem dar grandiosas e preciosas promessas. Aliás, nós já a temos em Abraão. É só manifestá-las. Diga, Deus é bom. Mas Deus falou umas coisas para Abraão que é meu e seu. Deus disse, eu te farei extremamente frutífero. Eu te farei extremamente frutífero. Bem, Deus não falou em que área. Então, se Deus deixou essa deixa, eu te farei extremamente frutífero. Procure aquilo que pode trazer fruto e comece a viver nisso. Eu te farei extremamente frutífero. A promessa é para Abraão, então diga comigo assim, não existe no meio dos filhos de Abraão esterilidade. Em nenhuma área. Nem nas finanças, nem nos negócios, nem na saúde, nem na paz, nem na alegria e nem no ventre. Não existe esterilidade. Isso quer dizer que tudo que você for fazer vai frutificar. Tudo que você for fazer vai frutificar. Oh, pastor, mas parece tão fácil. Irmãos, não tenha isso como citações bíblicas. Não tenha essas coisas como uma citação bíblica. Tenha isso como palavra de Deus, ungida, cheia do Espírito. Jesus tinha essa consciência quando ele disse, as palavras que eu vos falo são Espírito e vida. Eu não estou falando de letra, porque a letra mata, mas é o Espírito que dá vida à palavra. Então fale a palavra pelo Espírito, para que você veja as coisas acontecendo. Mas pastor, você sabe que a Bíblia foi escrita por homens, eu sei. Mas a Bíblia diz também que foi escrita por homens inspirados. E se você tiver um pouco de sabedoria e de tempo, pesquise as quantas coisas já aconteceram no mundo que a palavra de Deus diz. Alguns de vocês aqui são testemunhas, não é mérito meu, mas vocês são testemunhas do que eu disse aqui no dia 31 de dezembro. Vocês são testemunhas. E vocês sabem quantas coisas aconteceram em cima daquilo que nós falamos. E na hora que eu falei aquilo, eu fiquei um pouco arrepiado, porque eu parecia um profeta do caos. Mas não era. Eram as coisas que eu estava vendo. Claro que eu não gostaria que elas acontecessem, mas elas aconteceram. Não tem nenhum mérito meu. Simplesmente é Deus pegando e antecipando para o seu povo um cuidado que nós deveríamos ter nas situações várias que iríamos passar. E muitos ficaram desapercebidos. Olha o que é que o apóstolo Pedro diz. Nos foram doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, preste atenção agora, interprete comigo. Nos foram doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas quem? Por essas grandes e muito grandes promessas, nós nos tornemos participantes da natureza de Deus. Queridos, escute isso. Você só se torna participante da natureza de Deus vivendo promessas.
E você não tem que ficar de joelhos, se arrastando para um lado e para o outro. As promessas já existem, é apenas crer e falar. Crer e falar, crer e falar, crer e falar, crer e falar. Vou ler novamente. Nos foram doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nós nos tornemos participantes da natureza divina. Porque é nos tornando coparticipantes da natureza divina que seremos livres das corrupções e das paixões do mundo. Porque as promessas nos guardam. As promessas são como uma redoma. Para aquele que crê e fala, que é filho de Abraão, é um contrato que Deus fez, é uma aliança. As promessas precisam se cumprir, sim. Agora eu só preciso olhar a minha vida. O que é que eu estou fazendo com isso? O que é que eu estou fazendo que não deveria fazer? E o que é que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo? Para que isso aconteça na minha vida. Até que as promessas se manifestem. Essa participação na natureza de Deus fica um pouco duvidosa para nós se nós não estivermos vivendo-as. E temos que vivê-las. Então é necessário vivê-las. É necessário buscá-las. Ah, pastor, mas eu não tenho muito tempo. Talvez seja esse o problema. Que nós não gastamos tempo conversando com Deus sobre aquilo que Ele nos deu. Então não me pergunte como é que Deus forma de um homem uma nação. Já está dito. São promessas da palavra que sustentam isso. São as promessas da palavra que sustentam tudo aquilo que tem nas promessas. Quando Deus quis jurar sobre aquilo que Ele estava dizendo, não encontrando alguém maior, jurou por si mesmo. Então não adianta, tem que acontecer. Precisa acontecer. Então nós temos que nos levantar com alegria, dizer: eu tenho promessas e eu vou vivenciá-las todas. Talvez os homens que estejam hoje no poder do mundo, eles não saibam, mas como foi Deus que deu a autoridade, porque sem a autoridade de Deus eles não seriam nada. Jesus disse isso a Pilatos: se não fosse o meu Pai que tivesse te dado a autoridade, tu não teria essa autoridade. Esses homens têm autoridade porque foi dada por Deus para um fim, para um propósito. Se eles fazem errado, vão prestar conta. Um dia todos os homens de autoridade vão prestar conta. É como alguém que Deus deu o dom de adquirir riquezas. Deus deu a você o dom de adquirir riquezas. E se você tem esse dom de adquirir riquezas, é o único dom espiritual que tem na velha aliança. O dom de adquirir riqueza. Se Deus te deu esse dom e você está vivendo a bel prazer, você vai prestar conta. Haverá um dia que haverá uma prestação de contas, porque Deus te deu isso. Ele não te deu isso para o seu bel prazer. Tem um propósito específico de Deus no reino dele, no qual você está inserido, cheio de promessas, para que as coisas aconteçam. É colocar o coração em Deus, para você ver a manifestação de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, se ouvires hoje a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações, como fizeram em Meribá. Estou ficando cansado. Abraão, te farei extremamente frutífero. Reis sairão de ti, Abraão. Reis sairão
de Abraão. Ei, escute isso. Todos os reis da terra, que entendam ou não entendam, eles saíram de Abraão. Todos. Não importa de que país ele seja, todos saíram de Abraão. Veja que Deus não disse: Abraão, trarei reis a ti. Não, ele disse: de ti eu tirarei reis. É da tua descendência. Se você se lembrasse lá da nova aliança, se você fosse comigo, eu não vou abrir agora. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Então é preciso viver como rei dentro da dimensão que você alcançou. E você pode alcançar mais. E não só viver como rei, mas viver também como sacerdote. Irmãos, tudo isso veio de Abraão. Tudo veio de lá. Diga: Deus é bom. Tudo isso é para nós usufruirmos. Agora escute isso. Em Jeremias 33:6 está escrito: é como se Deus estivesse acordando alguém e dizendo o seguinte: se o teu caminho está sendo um caminho de derrota, e você não está vivendo como deveria viver, ou como eu disse na minha palavra, ou como descendência de Abraão você teria direito, ele diz: eu volto a dizer a você. Ele diz o seguinte em Jeremias 33:6: eis que eu trarei saúde e cura, e os curarei, e os revelarei a abundância de paz e de verdade. Isso aqui não é apenas escrito algo escrito, isso aqui é uma verdade, é uma palavra profética. Se não está vivendo na dimensão que Deus te levantou para viver, por qualquer situação que você se envolveu, eu vou te dizer essa palavra para você, e essa mudança pode acontecer nessa manhã. Nessa manhã, nesse dia de novembro, dia 10. Eis que eu trarei saúde. E ele vem saltando sobre os montes. Eis que eu trarei saúde. Eis que eu trarei saúde. Eu trarei cura. Eu curarei e lhes revelarei, escute, revelarei abundância de paz, shalom, tudo tendo, nada faltando. Eu revelarei abundância de paz e verdade. E verdade. Porque o mundo precisa de verdade. Promessas muito grandes e preciosas. Então, queridos, você pode permanecer em fé e dizer: não é doença que vai me levar para o túmulo. Acho que você não ouviu. Se ele diz que vai trazer saúde e cura, por favor diga: não é doença que vai me levar para o túmulo. Se você entendeu e acredita que é Deus que está dizendo isso para você agora, levante sua mão direita e diga: não é doença que vai me levar para o túmulo. Sabe como Abraão morreu? Sabe quando alguns reis que viveram em plenitude com Deus morreram? Em velhice, ditosa velhice e farto de dias. Diga: eu recebo para mim ditosa velhice e farto de dias.
Por que você pode dizer isso? Você tem que saber. Diga, porque eu estou me apoiando em promessas. Qual é a promessa? Eis que te trarei saúde e cura. Curarei e lhes revelarei abundância de paz e verdade. Então eu declaro, baseado numa plataforma que foi dada ao pai da fé, chamado Abraão, que os profetas simplesmente começaram a repetir para que chegasse até nós. Chegou hoje, 10 de novembro de 2024, na Igreja Verbo da Vida, em Leopoldina. Então eu posso declarar porque eu estou apoiado numa promessa. Ei, preste atenção. Aqui tem uma sala, aqui embaixo. Eu brinquei com os engenheiros que construíram. E eu disse, rapaz, eu não subo aí, eu tenho medo de subir aí. Aí diziam, não pastor, isso aí está muito bem feito. Isso aí tem tanto de concreto. Aí eu ficava rindo com Ademar. Aí, não pastor, pode subir. Não, não subo, não confio, irmão. Ei, preste atenção, era uma brincadeira, mas veja bem. Eu estou em cima de uma plataforma que tem uma sala com quase 2 metros embaixo. Sabe por quê? Porque eu acredito no trabalho que foi feito. Eu vi esse trabalho sendo feito. Bem, agora eu não vi quando essa palavra foi dada a Abraão, eu não vi quando essa palavra foi dada a Jeremias, mas eu creio que toda palavra é inspirada por Deus e útil para ensinar ao homem. Eu estou aprendendo, então eu pego essa plataforma de promessas, eu trago para a minha vida e eu digo, não é a doença que vai me levar para o túmulo, porque eu morrerei em ditosa velhice e farto de dias. Aleluia! Pastor, e se Deus me levar antes? Aí é outra história. Se Ele quiser que eu vá mais cedo, já tem muita gente lá esperando. Até Jesus está lá de corpo e carne e osso, esperando a gente. Aleluia. Mas o meu desejo, irmão, é que você veja seus netos e seus bisnetos. É meu desejo que você veja, baseado na palavra. Porque a palavra diz assim, ensina isso aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. É uma promessa. Aleluia. Então eu tenho que me pegar nisso. O pastor Bruno e Rafa podem se pegar nessa palavra. A palavra diz, ensina o caminho a essa criança que eu te dei. É uma herança minha. E você vai ver os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos. Uau! Nós precisamos pegar essas promessas e colocar na nossa vida para vivermos o melhor de Deus. Amém? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que as pessoas que são arrogantes e não creem em Deus, elas não acreditam nisso que eu estou falando, mas eu acredito. Amém. Eu também acredito que estar saudável não é o suficiente. Porque a promessa não fala só de saúde, ela fala de uma revelação de paz. Tudo tendo, nada faltando. E Deus não faz nada incompleto. Bem, eu não sei para quem é isso que eu vou ler agora, mas pode ser para um de vocês ou pode ser para todos. Porque eu sei que pensamentos tenho a seu respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Simplesmente Deus olhou para você e gostou de você e está dizendo, eu estou te dando isso aqui agora. Por favor, repita comigo. Deus sabe os pensamentos que Ele tem a meu respeito. E eu sei os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Deus tem para mim pensamentos de paz
e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Agora, essa declaração cabe geral. Todos podem pegar essa declaração. Então estabeleça no seu coração: Deus não pensa mal de mim. Eu tenho sido relapso, feito alguma coisa que não deveria, mas Deus não pensa mal de mim. A palavra dele está dizendo. Eu preciso terminar. Estão dizendo ali, atenção horário, eles estão querendo que eu saia. Mas eles vão ter que me aturar mais um pouquinho. Não, eu não gosto de pregar 1 hora, tem que ser 40, 45 minutos, esse é o certo. Okay? Mas veja bem, em Jó, capítulo 5, versículo 19 a 23. Agora esse eu faço questão que você abra. Jó, capítulo 5. Deixa eu te dar mais alguma coisa aqui. Aleluia. Jó, capítulo 5. Aleluia. Presta atenção, irmão, agora, viu? Cuidado para você não perder agora. Jó, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Versículo 19. De 6 angústias te livrará. Aleluia. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Vamos à primeira. Na fome te livrará da morte. Uau! Se você não morre é porque comeu. Aleluia! Glória a Deus. Vocês não estão aqui. Não, vocês não estão aqui. Não estão. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Uau! Não, eu vou ler de novo, vocês foram para casa. Eu acho que eu vou lá no berçário, ler isso para as crianças lá. Eles vão se animar mais que vocês. Pelo amor de Deus. Vamos lá. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra te livrará do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado. Quem quiser falar de mim, pode falar. Eu quero é Deus. Você vai se preocupar porque alguém está falando de você? Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, diante de uma palavra dessa, você tem que glorificar Deus. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás, da assolação e da fome te rirás. Você vai rir. Gente, está vindo fome aí. Eu tenho uma promessa. Aleluia! Eu tenho uma promessa. Não, mas você não sabe, está chegando. Eu tenho uma promessa. Da assolação, da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Para com esse negócio de medo de barata. Não, mas barata não é fera, pastor, tudo bem. Glória! Oh, glória! Aleluia! A igreja sempre caminhando. Cadê o louvor? Sobe aí, louvor. Aleluia, vamos lá. Porque até com as pedras do caminho ou do campo terás uma aliança. E os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz, oh meu Deus, saberás que a paz é a tua tenda.
e nada te faltará. Nada te faltará, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga comigo, diga: o Senhor é o meu pastor e nada. Outra vez. Outra vez. Mas espere, foi Deus que falou, e Ele mesmo diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Vou te ensinar algo agora. Deus mandou a palavra, Janduí, você vai rir da fome. Pai, muito obrigado porque eu posso rir da fome. Receba, Pai, a minha confissão. Ele recebeu a palavra recheada da minha confissão. Essa palavra não voltou vazia, mas já fez o que devia fazer, porque eu criei. Eu criei e confessei. Mas pastor, deixa eu dizer uma coisa ao senhor. O senhor nunca ouviu falar? O senhor nunca ouviu falar que Deus pode abandonar a gente? O senhor mesmo sabe que Jesus disse na cruz do Calvário: meu Deus, por que me desamparaste? Eu vou te dizer uma coisa. Nunca pergunte a Daniel quando chegar no céu: Daniel, por que os leões te comeram? Ele vai dizer: porque eu vivi baseado nas promessas que você não viveu. Baseado nas promessas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está cheio de promessa. A palavra de Deus está sobre você. Sabe o que vai acontecer? É mais ou menos assim. Escuta isso agora. O ambiente onde você entrar, ele vai olhar para você e vai ver: epa, aqui eu não posso avançar o sinal. Tem promessa. Mas pastor, veja bem, o sol está muito quente. Ei, o sol sabe. Ele sabe tanto que quando Josué, cheio de promessa, disse: sol, pare! Não foi o sol, você sabe. O sol parou. Os elementos da terra vão respeitar as promessas que estão aqui dentro. Não, você ouviu isso? Os elementos da terra vão respeitar a promessa que você tem dentro. Não, escuta. Veja bem, o povo estava no deserto. Eles tinham promessa: Canaã, terra que mana leite e mel. Mas o sol estava causticante. Foi o que Deus fez. Deus colocou uma nuvem para que aquele elemento não tocasse. Ah, mas pastor, chegou a noite, 60 graus no deserto. Esse elemento respeitou. Aí vem uma coluna de fogo. Aquele elemento frio não tem o poder contra esse fogo da promessa que tem em você. Aquele elemento quente não tem poder sobre a promessa que tem sobre você. Diga comigo assim: os elementos respeitarão as promessas que eu tenho. Diga: os elementos respeitarão as promessas que eu tenho.
Diga: quando a água vier, ele é um elemento da natureza. Ela vai olhar para mim e ela vai respeitar. Você lembra de alguém que conversou com os elementos? Mestre, mestre, acorde, estamos perecendo, vamos morrer. Ele levantou e disse: mar, elemento da terra, ventos, vocês aguentam mais 5 minutos? Vocês aguentam mais 5 minutos? Há uma aliança, e Deus domina os elementos. E se Deus domina os elementos, e Deus nos deu palavras de promessa, esses mesmos elementos que Deus domina serão dominados pelas palavras proféticas e promessas que nós temos por dentro. Porque na minha e na sua chegada em qualquer lugar, o espírito profético e a promessa que está dentro vai transmitir a qualquer elemento que você chegou. Diga: Deus é bom. Eu posso interromper a ministração um minutinho para a gente cantar? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.